Caro aluno, vamos começar agora a nossa aula de revisão da disciplina de Química Inorgânica do curso técnico em Química. Nesta primeira parte da nossa revisão, vou abordar com vocês alguns pontos, como estrutura atômica, modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, um pouco do modelo atômico atual, tabela periódica, propriedades periódicas como eletronegatividade, potencial de ionização, raio atômico. O modelo atômico de Dalton traz que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, não possuidora de carga e seria a menor partícula formadora de matéria. Dalton fala também que átomos de elementos diferentes teriam tamanhos e massas diferentes. Átomos de elementos iguais teriam tamanhos e massa iguais. E que toda matéria conhecida seria formada pela combinação desses átomos. Então, na formação dos compostos, os átomos estariam em certas proporções, e essas proporções seriam fixas. O modelo atômico de Thomson dizia então que o átomo seria uma massa ou um fluido quase esférico de carga positiva, onde partículas de carga negativa estariam distribuídas de forma homogênea por toda essa massa. Como se chegou nessa conclusão? Foi feito um experimento com um tubo de cátodo oco, ou um tubo de Crookes, onde é feita a aplicação de uma alta voltagem entre dois eletrodos, em forma de ser ejetado partículas. Esses raios catódicos, ao passar por um campo elétrico, polo positivo, polo negativo, ele sofre desvio. E o desvio é na direção do polo positivo desse campo elétrico. Da física a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, se os raios catódicos foram atraídos pelo polo positivo do campo elétrico, consequentemente os raios catódicos possuiriam carga negativa. Por isso, o modelo atômico de Thomson foi conhecido como modelo pudim de passas, onde o átomo seria uma massa positiva com elétrons, partículas negativas, distribuídas de forma homogênea. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Como ele teve essas conclusões para comparar o átomo como um modelo planetário? Dois alunos dele realizaram experimento, certo? Como foi esse experimento? Partículas alfa ejetadas de uma fonte radioativa atravessaram uma fina camada de ouro, uma fina lâmina de ouro. O que deveria ter acontecido com essas partículas ao atravessar essa lâmina de ouro? De acordo com Thomson, que era o modelo anterior, de uma massa positiva, ao partículas de mesma carga colidir com essa massa, ou elas seriam repelidas ou seriam desviadas. O que não ocorreu. A maior parte das partículas alfa ejetadas dessa fonte radioativa que atravessaram a lâmina de ouro não sofreram desvio. Pouquíssimas partículas sofreram desvio ou foram repelidas, certo? Então, indo contra o modelo proposto por Thomson, de uma massa positiva. Não teria uma massa positiva, mas sim uma região muito pequena do átomo teria carga positiva. Por que uma região muito pequena? Porque a maior parte das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvio nenhum. Então o átomo teria duas regiões distintas. Uma região muito pequena comparada ao tamanho total do átomo, com cargas positivas, e é uma região onde se teria as cargas negativas. Então, região de carga positiva foi dado o nome de núcleo, e a região de carga negativa foi dado o nome de eletrosfera. No entanto, sabemos que
cargas de mesmo sinal se repelem. Como estabilizar várias cargas positivas numa mesma região pequena? Elas iriam se repelir, certo? Então, outra partícula teria que existir para estabilizar essas cargas positivas. E essas partículas que deveriam existir, não teriam que ter carga, teriam que ser neutra. Então, a essa partícula neutra foi dado o nome de nêutron. Então, dentro da estrutura atômica do modelo de Rutherford, seria o quê? Átomo com duas regiões distintas, núcleo carregado positivamente, que teria prótons com carga positiva e nêutrons, partículas que não teriam carga, e eletrosfera, que é a região onde você teria os elétrons girando em torno do núcleo. Porém, se cargas de sinais opostos se atraem, por que esses elétrons não se colidiam com o núcleo? Essa foi uma limitação de Rutherford. Ele não conseguiu explicar o que iria acontecer, por que isso não iria acontecer. Com o auxílio de Niels Bohr, o modelo atômico proposto por Thomson pôde ser um pouco mais aprimorado. Ele resolveu o problema do porquê os elétrons não se colidiam com o núcleo, uma vez que cargas de sinais opostos se atraem. Então ele propôs o seguinte: ele propôs que os elétrons estariam desenvolvendo órbitas específicas ao redor do núcleo, ou seja, órbitas com níveis de energia distintos, com níveis específicos de energia, diferentes um do outro. Para que um elétron saísse de um nível de energia e fosse para outro nível de energia, ele teria que ganhar ou perder uma determinada quantidade de energia, ou um determinado pacote de energia. A esse pacote ele deu o nome de quanta. Então o elétron deveria ganhar ou perder pacotes discretos de energia, quantidades específicas de energia para transitar de um nível eletrônico para outro nível eletrônico. Então, a estrutura atômica ficaria como? Uma região muito pequena, denominada de núcleo, carregada positivamente, com partículas positivas e partículas neutras. Partículas positivas, prótons, partículas neutras, nêutrons, e uma outra região ao redor desse núcleo chamada de eletrosfera, onde os elétrons estariam desenvolvendo órbitas específicas. Então os elétrons estariam distribuídos em níveis e em subníveis específicos de energia. De forma mais atual, o modelo atômico consiste em quê? Duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, onde no núcleo eu tenho partículas positivas e partículas neutras, prótons e nêutrons, e uma região onde temos elétrons. Os elétrons estariam, sim, em regiões de probabilidade de se encontrar. Então, não seria órbitas certinha, redondinha, bonitinha ao redor do núcleo, e sim uma determinada região de probabilidade de se encontrar o elétron. Então, para o modelo mais atual, a palavra-chave aí é probabilidade. Então, os elétrons estão em regiões de probabilidade de ser encontrado. E cada região tem uma probabilidade diferente. E se você colocar isso como uma determinada área, a probabilidade sendo uma determinada área ao redor do núcleo, os níveis e os subníveis, especificamente os subníveis eletrônicos, teriam
formas diferentes, dependendo da probabilidade de se encontrar o elétron dentro desse subnível. Agora que a gente já viu um pouco sobre a estrutura atômica e já sabemos que o átomo possui regiões distintas, onde o núcleo tem carga positiva, com prótons e nêutrons, e a eletrosfera tem cargas negativas, que são os elétrons, que estão em regiões de probabilidade de encontrar os elétrons. Então, eles não estão distribuídos de forma aleatória. Então, os elétrons não estão aleatoriamente na eletrosfera. Então, eles estão distribuídos em níveis e em subníveis de energia. Níveis de menor energia, níveis de maior energia. Subníveis de menor energia e subníveis de maior energia. Sendo que, quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia desse nível e desse subnível eletrônico. Pensando assim, Pauling propôs um diagrama de distribuição eletrônica, onde esse diagrama é feito do subnível de menor energia para o subnível de maior energia. Então, ele distribui em ordem crescente de energia eletrônica. Para que se tenha essa ordem crescente de energia, o diagrama deve ser seguido pelas suas setas diagonais. Não é na horizontal, não é na vertical. Você vai pegar o diagrama de Linus Pauling e vai seguir as setas diagonais, sabendo que em cada orbital podemos ter 2 elétrons, um com o spin mais meio, outro com o spin menos meio, e que cada subnível possui orbitais específicos, uma quantidade específica de orbitais, conseguimos fazer a distribuição de todos os elétrons de um determinado elemento. Então, subnível S possui um único orbital e nesse orbital eu posso colocar 2 elétrons. Então, subnível S possui no máximo 2 elétrons. Posso preencher com menos elétrons? Posso. Com mais elétrons? Não. Subnível P possui 3 orbitais. Em cada orbital consigo acomodar 2 elétrons. Então, o subnível P tem no máximo 6 elétrons. Subnível D possui 5 orbitais, no máximo 10 elétrons. Subnível F possui 7 orbitais e no máximo 14 elétrons. Como você, aluno, já estudou um pouco da tabela periódica, já viu como foi estruturada a tabela periódica, um pouco da história dessa construção, que foi feita em linhas e em colunas, agora a gente pode estudar um pouco sobre as propriedades periódicas, ou seja, propriedades que se repetem dentro de um período. Ok? Então, a primeira propriedade que eu trago é o raio atômico. O raio atômico diz que quanto maior o número de níveis eletrônicos, ou seja, quanto maior níveis eletrônicos um determinado elemento tiver, quanto mais camadas um determinado elemento tiver, maior será o seu raio atômico. Ou seja, olhando para a tabela periódica, de cima para baixo você tem aumento dos níveis eletrônicos, aumento de nível de energia, ou seja, aumento das camadas eletrônicas, das camadas do átomo. Então, de cima para baixo, quanto maior o nível eletrônico, maior o raio atômico do elemento. E agora, olhando no mesmo período, quanto maior o número atômico, vejamos que agora eu não falei de níveis de energia, falei de número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, se a gente sabe que carga
de sinais opostos se atraem, quanto maior o número atômico, maior o número de cargas positivas, consequentemente maior o número de cargas negativas. Essa atração entre carga positiva e carga negativa, ela é mais efetiva, certo? Se ela é mais efetiva, os elementos são menores. Então, dentro de um mesmo período, com o aumento do número atômico, há a diminuição do raio atômico. A próxima propriedade periódica que a gente vai estudar agora é a eletronegatividade. O que vem a ser a eletronegatividade? É a possibilidade de um elemento em atrair mais elétrons para si. Ou seja, é a possibilidade desse elemento estabilizar melhor um elétron a mais. Então, quanto menor for esse elemento, ou seja, quanto maior é essa atração carga positiva, carga negativa dentro do elemento, seja mais efetiva, quanto maior a quantidade de cargas positivas, maior a quantidade de cargas negativas, atração carga positiva, carga negativa mais efetiva e, consequentemente, menor o raio atômico desse elemento, mais facilmente ele irá estabilizar um outro elétron. Então, quanto maior o raio atômico, menor a eletronegatividade. E quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade. A terceira propriedade periódica que eu venho falar para você é o potencial de ionização. Ou seja, quanto maior o raio atômico de um átomo, menor a energia necessária para se retirar um elétron. Ou seja, esse elétron que está muito afastado recebe uma influência de atração núcleo-elétron menor do que outros, mais internos. Ou seja, a energia necessária para se retirar esse elétron é menor. É mais fácil você retirar um elétron quanto mais afastado ele estiver do núcleo. Então, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Nessa segunda parte da nossa revisão agora, a gente vai ver um pouco sobre ligações químicas e interações intermoleculares. Ligações químicas são ligações átomo a átomo e as interações intermoleculares são interações entre moléculas. O primeiro tipo de ligação química que eu trago para vocês é a ligação metálica, que é caracterizada pela ligação entre átomos metálicos, ou seja, átomos que têm uma menor eletronegatividade, ou seja, metais, resultando em cátions que ocasionam elétrons livres. Então, a ligação metal-metal faz com que na estrutura seja gerado cátion metálico, ou seja, um doador de elétron, porém esse elétron fica livre. Ele fica livre dentro do material, certo? Então, a gente pode dizer que existem elétrons disponíveis dentro de um material que faz ligação metálica. Uma grande consequência disso é exatamente condutividade elétrica. Se você tem elétrons disponíveis, você não tem um átomo que atraia mais aquele elétron para si, porque não tem uma eletronegatividade tão alta assim, então você tem elétrons disponíveis. Se nesse material você gerar uma diferença de potencial, fornecer um caminho para esse elétron, você vai ter geração de corrente elétrica. O segundo tipo de ligação química que eu trago para vocês é a ligação iônica, onde uma coisa muito importante foi o que eu coloquei
para vocês é uma tabela de eletronegatividade. Por quê? Porque a ligação iônica é caracterizada pela grande diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Ou seja, um elemento mais eletronegativo com um elemento menos eletronegativo. Então, quanto maior o caráter iônico, maior a diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Podemos dizer também que a ligação iônica ela é tida de forma geral, entre metais e não metais. Metais, baixa eletronegatividade, não metais, alta eletronegatividade. Qual que é a grande importância de propriedades desses materiais? Então, é um material duro, é um material frágil, sólidos em condições ambiente, com alta temperatura de fusão. Então, são materiais geralmente sólidos. Em solução, quando dissolvidos, eles se dissociam. Certo? Como tem elemento mais eletronegativo, quando você tem a separação, a quebra da ligação, esse elemento mais eletronegativo vai ficar com o elétron do doador. Então você vai ter geração de íons em solução. Você vai ter dissociação em solução. E se você tem dissociação em solução, a gente pode dizer que em solução há corrente elétrica. Há possibilidade de corrente elétrica. Na forma sólida, um material que faz ligação do tipo iônica não conduz eletricidade. São péssimos condutores de eletricidade. Consequentemente, são ótimos isolantes. O terceiro tipo de ligação química que eu trago para vocês é a ligação do tipo covalente. Diferentemente da ligação iônica, a ligação covalente não possui um elemento doador e um elemento recebedor de elétrons. Na ligação covalente, existe o compartilhamento desses elétrons. Então, a palavra-chave para definir ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Podemos dizer, então, que é a ligação entre elementos de alta eletronegatividade. Então, elementos de maior eletronegatividade são os elementos não metálicos. Então, a ligação covalente, de forma geral, é feita entre elementos não metálicos. Ela pode ser dada de duas formas. A ligação covalente dada de duas formas distintas. Ligação covalente normal e ligação covalente coordenada. Qual a diferença das duas? Na ligação covalente normal, cada elemento da ligação ele contribui com o compartilhamento de um elétron. Já na coordenada, um elemento compartilha o seu par de elétrons. Compartilha. Não há doação de elétrons, há o compartilhamento de elétrons. Quais as principais propriedades de um material que faz ligação covalente, que possui ligação covalente? São bons isolantes elétricos e péssimos condutores térmicos. Nós vamos ver agora um pouco sobre interações intermoleculares. Interações não são ligações atômicas, não são ligações químicas, são interações entre moléculas. Pode ser dessa primeira forma que eu vou mostrar agora, dipolo induzido, ou seja, moléculas apolares. No entanto, há uma certa polarizabilidade nessas moléculas. O que vem a ser isso? Uma probabilidade de, em determinado momento, dependendo do tamanho da nuvem eletrônica dessas moléculas, essa nuvem eletrônica se distorcer, gerando em um instante um polo positivo e um polo negativo na molécula. E este polo positivo e este polo negativo
gerado momentaneamente vai induzir a polaridade em uma outra molécula. Um outro tipo de interação intermolecular, que é a interação entre as moléculas, é o dipolo induzido, que é a interação mais fraca entre as moléculas, a interação mais fraca possível entre as moléculas. São entre uma molécula polar e uma molécula não polar. Um terceiro tipo de interação intermolecular ocorre entre moléculas polares. Uma vez que a molécula já tem um polo positivo e um polo negativo, elas se interagem com muita facilidade, onde o polo positivo de uma atrai o polo negativo da outra e vice-versa. Então, esse tipo de interação de polo é a interação mais forte, uma interação muito forte, que ocorre entre moléculas que já possuem uma polaridade, já possuem uma região com uma maior carga positiva e uma outra região com uma maior carga negativa. Ao aproximarem, a região de carga positiva vai interagir com a região de carga negativa de uma outra molécula. E o último tipo de interação intermolecular que eu apresento para vocês é um caso especial da ligação de polo, onde eu tenho a ligação de hidrogênio ou interação de hidrogênio, ou como dizia antigamente, ponte de hidrogênio, que é a interação entre átomos de hidrogênio ligados a um elemento muito eletronegativo. Então esse elemento muito eletronegativo, ele praticamente retira o elétron do hidrogênio, deixando o hidrogênio com déficit de elétron, ou seja, com uma região de carga mais positiva. E essa região de carga mais positiva vai interagir com uma região de carga negativa, ou seja, vai interagir com um elemento de outra molécula mais eletronegativo. Por exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio. Basicamente, esses três. Então, a ligação de hidrogênio é caracterizada pela interação de um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, interagindo com o oxigênio, interagindo com o flúor, interagindo com o nitrogênio de uma outra molécula. Nessa terceira e última parte agora da nossa revisão, a gente vai falar um pouco sobre funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, e os tipos de reações inorgânicas, que são os tipos de reações químicas possíveis dentro da inorgânica. A primeira função inorgânica que eu trago para você é a função ácido. Então, pela definição de Arrhenius, podemos dizer que ácidos são substâncias moleculares que, em solução aquosa, ionizam-se, liberando como cátion H+. Então, podemos ter hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio em sua constituição, e os oxiácidos são ácidos que possuem sim oxigênio em sua constituição. Uma outra característica de ácidos, a gente pode dizer que é a força ácida, o quão forte é esse ácido. Então, a força ácida é dada pelo grau de ionização dessa molécula. Então, a razão entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas me dá o grau de ionização desse ácido. Então, quanto maior é o grau de ionização do ácido, maior o número de moléculas ionizadas.
O grau de ionização é dado de 0 a 1, sendo 1 o maior grau de ionização possível. Então, isso é uma característica importantíssima de um ácido. O quão ácido ele é. Qual é a força que esse ácido tem. A próxima função inorgânica são as bases ou os hidróxidos, que pela definição de Arrhenius, hidróxido é toda substância que, em meio aquoso, libera como ânion o íon OH-. Então, ao se dissociar, uma base vai liberar em solução íon OH- e cátion, que geralmente é um metal. As bases elas podem ser mais fortes ou mais fracas, dependendo do grau de ionização dessa base. Então, uma base forte, a gente pode dizer que o grau de ionização é maior do que 50%. Ou seja, maior do que 0,5%. Maior do que 50% de moléculas são ionizadas. A terceira função inorgânica que eu trago para vocês são os sais, que segundo a definição de Arrhenius, sal é toda substância formada pela neutralização total ou parcial de ácidos e bases, liberando moléculas de água. Reação de neutralização entre ácido e base vai me produzir um sal liberando moléculas de água. E esse sal pode ser um sal ácido, um sal básico, um sal misto ou um sal hidratado. A última função orgânica, então, são os óxidos. Portanto, óxidos são compostos binários, ou seja, compostos por dois tipos de elementos apenas, onde um deles, onde o ânion é o elemento oxigênio. Então, óxidos é oxigênio ligado a um outro elemento. Esse outro elemento pode ser um cátion metálico, cuja diferença de eletronegatividade entre oxigênio e esse metal é muito alta, caracterizando um óxido iônico. Ou então esse oxigênio pode estar ligado a um cátion não metálico, onde a diferença de eletronegatividade entre oxigênio e esse cátion não metálico não é tão alta assim. Se não é tão alta, a gente tem um óxido molecular. Vamos entrar agora no entendimento de reações inorgânicas, ou reações químicas de forma geral. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, aluno, é como identificar a ocorrência de uma reação química? Você sabe responder essa pergunta? Então, vamos ver. Primeira característica importante, desprendimento de gás. Então, quando eu tenho uma reação química, eu tenho quebra de ligação, rearranjo dos átomos e formação de novas substâncias. Então, se eu tenho desprendimento de gás, se eu misturei duas soluções, dois líquidos e teve desprendimento de gás, está sendo produzido uma substância diferente dos meus reagentes. Então, isso caracteriza, sim, uma reação química. Outra característica que me mostra que houve uma reação química, mudança de coloração, onde o meu produto vai ter uma coloração diferente dos meus reagentes, o que me diz que foi produzido algo diferente do que tinha anteriormente. Mudança de odor, formação de precipitado. Quando eu reajo duas substâncias, dois reagentes, e um dos produtos desse reagente é um sólido insolúvel, eu digo que eu tenho um precipitado. Eu tenho um produto que se tornou sólido, pois a solubilidade dele naquelas condições é baixa. Também temos aquecimento e resfriamento. Quando eu
misturo duas substâncias de forma que tem um aquecimento daquela solução e formação de produtos diferentes, eu posso dizer que eu tenho uma reação química. De forma contrária, quanto ao resfriamento de uma solução, quando misturo dois reagentes, também posso dizer que está ocorrendo uma reação química ali. Bom, então vamos falar agora dos tipos de reação inorgânica, tipos de reação química que tem. Então, reação de adição ou síntese é uma reação que ocorre entre duas ou mais substâncias, formando um único produto. Então, reação de síntese ou uma reação de adição é onde você tem dois reagentes reagindo, produzindo um único produto. Outro tipo de reação é a reação de decomposição ou reação de análise. Qual que é a característica desse tipo de reação? Temos um único reagente se decompondo em mais produtos, em dois ou mais produtos. Então, diferentemente do tipo de reação anterior, que eu tenho mais de um reagente produzindo um único produto, no tipo de decomposição, eu tenho um único reagente gerando dois ou mais produtos. O terceiro tipo de reação inorgânica, temos a reação de deslocamento ou reação de simples troca, onde temos que dois reagentes se interagem, sendo que um deles vai deslocar um constituinte do outro reagente. Então, é uma reação no qual uma substância simples vai reagir com uma substância composta. Então, a substância simples desloca um constituinte, um elemento, da substância composta. Então, isso é caracterizado por uma reação de deslocamento ou de simples troca. E o último tipo de reação inorgânica, para a gente fechar a nossa revisão, é a reação de metátese ou de dupla troca ou de substituição. Então, é uma reação entre duas substâncias compostas, onde o produto dessa reação vai me gerar duas outras substâncias diferentes dos meus reagentes. Então, houve rompimento de ligação, houve rearranjo dos átomos, houve formação de produtos diferentes dos reagentes. E essas substâncias elas eram compostas e formaram outras duas substâncias também compostas diferentes das iniciais. Chegamos então ao final da nossa aula de revisão. Uma aula um pouco mais extensa, mas que conseguimos abordar praticamente todo o conteúdo que está na apostila de aula teórica. Então eu desejo a você, aluno, um excelente estudo, uma ótima prova e nos veremos na próxima disciplina.